mais cedo a mulher começar a trilhar o caminho certo da saúde, mais fácil será chegar aos 50 com a saúde e o vigor de 30. E cuidar da sua saúde óssea é extremamente importante, porque é a partir dos 30 anos que você começa a perder a sua reserva mineral de cálcio. Você sabia que a sua reserva de cálcio é feita até os 30 anos e que depois disso você perde 0,3% de massa óssea ao ano? Bom, se você tem menos de 30 anos, você precisa se preocupar em fazer uma boa reserva. E se você passou dos 30, você precisa cuidar dessa reserva que você já possui. Sempre que eu pergunto para as pessoas do que elas têm mais medo da velhice, uma coisa que eu sempre escuto é o medo de depender das pessoas. Às vezes o medo de não conseguir fazer as coisas que gostaria, como dançar, viajar, curtir a família, ser independente. E a osteoporose, infelizmente, é uma das doenças mais limitantes de todos os idosos. Porque ela faz com que a gente perca a nossa massa óssea, a gente fique fraco e não consiga exercer as atividades do dia a dia corretamente, como a gente deveria. Um dado importante que toda mulher deveria saber é que 1 a cada 3 mulheres depois dos 50 anos vai quebrar algum osso, vai ter alguma fratura. E esse dado sobe ainda mais quando a mulher passa dos 60 anos, podendo ter uma fratura a cada 2 mulheres. Então, gente, isso é muito importante, cuidar da saúde dos seus ossos. E muitas vezes é um problema que as pessoas vão se preocupar lá na frente, quando a limitação já ocorreu. O ideal é que a gente cuide dos ossos enquanto eles ainda estão bons, porque não dá para repor esse cálcio lá na frente. Não dá para simplesmente fazer uma reposição de cálcio via oral e achar que eu vou conseguir me curar da osteoporose lá no futuro. Quando não, uma vez a reserva perdida, em uma quantidade tão grande, a gente não consegue repor. O que o remédio via oral vai fazer é fazer com que a gente não gaste mais cálcio ainda nos nossos ossos. Mas por que as mulheres, depois da menopausa, têm mais predisposição a desenvolver osteoporose? Porque depois da menopausa, a gente tem uma queda muito drástica do estrógeno, que é um dos hormônios responsáveis pela regulação do cálcio nos ossos. E aí, quando essa mulher ela passa a ter esse tipo de problema, essa queda nesse estrógeno, o osso começa a perder cálcio demais e a gente tem um desequilíbrio. Porque o nosso osso, da mesma forma que ele gasta cálcio, ele coloca cálcio lá de volta quando a gente tem. Então esse é o metabolismo, absorção, reabsorção, absorção, reabsorção. E aí quando a gente passa a gastar mais do que repor, a gente tem um desequilíbrio e quando isso é muito acentuado, a gente acaba desenvolvendo a osteoporose. Por isso que a mulher precisa cuidar mais. Ela precisa cuidar mais da sua reserva de cálcio, principalmente depois dos 30 anos, que é quando ela começa a perder. Na menopausa, mais ainda. Algumas medidas que eu vou te falar agora vão te ajudar a prevenir e cuidar da sua reserva. A primeira delas é a atividade física. A atividade física ela tem um efeito sobre os nossos músculos, principalmente, mas pelos nossos ossos também. Por quê? Porque quando eu faço um exercício físico, por exemplo, ao realizar a contração, ou seja, quando eu malho meu bíceps, o meu músculo está se movimentando. E aí, não é só o músculo que está sofrendo estresse. O meu osso ele é apertado pelo músculo. O músculo faz uma tensão no meu osso, que faz com que eu consiga exercer maior pressão lá. E ao exercer essa pressão, eu jogo cálcio lá dentro do meu osso. Mais cálcio é depositado lá e esse osso fica mais forte. Por isso que quando a gente faz exercício, a gente segura o cálcio no osso. Esse cálcio é preso lá. E aí, mulheres que são sedentárias têm mais chance de perder esse cálcio do que uma mulher que faz exercício físico com regularidade. Outra questão é a alimentação rica em cálcio. Uma alimentação equilibrada, que tenha quantidade de cálcio suficiente, essa mulher dificilmente vai perder em excesso, né? Ou vai faltar cálcio para ela. Mas onde eu consigo, Amanda? Onde eu consigo encontrar cálcio? Bom, os principais alimentos que contêm cálcio são leite e derivados, mas a gente também tem fontes vegetais de cálcio, que são o agrião, a couve-manteiga, o brócolis. São essas ótimas fontes de cálcio para o nosso organismo. Em alguns casos, a dieta alimentar não é suficiente. Muitas vezes essa mulher precisa fazer uma suplementação de cálcio. O que é isso? É tomar o cálcio em cápsulas, para conseguir repor o que está faltando na alimentação, ou ela está perdendo em excesso por conta de algum processo no organismo dela. Então ela faz a suplementação via oral
Isso ajuda com relação à parte alimentar. Outra questão importante que a gente precisa evitar é o álcool e o cigarro. O álcool e o cigarro fazem com que a gente prejudique ainda mais o metabolismo de cálcio no organismo. E aí a gente acaba perdendo mais cálcio ainda, certo? Então, essas foram as dicas de hoje sobre osteoporose. Caso vocês tenham alguma dúvida, podem deixar aqui nos comentários, eu vou ter o maior prazer em responder. E eu espero que vocês tenham gostado e que esse conteúdo tenha ajudado vocês. Até o próximo!